35. Mateus capítulo 18. Nesse momento agora, a gente está no nosso culto da esperança. É um momento para a gente refletir um pouquinho da palavra, né? Agora a gente vai dividir as salas, mas vamos meditar um pouquinho na palavra. Mateus 18, versículo 23 em diante. Acompanhem aí. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado ao Senhor que decidiu pôr em dias as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar, mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a sua dívida. Quando outros servos, companheiro dele, viram isso, ficaram muito tristes, foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, acaso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Essa história aqui está falando sobre perdão. Basicamente, como perdoar? Por que perdoar? O contexto dessa história, como a gente leu agora, é de um servo, um senhor que vai chamar os seus servos para quitarem suas dívidas, e ele chama um servo então e fala: paga a sua dívida. Esse servo então se prostra diante do Senhor e fala: tem misericórdia de mim, aguarda que eu vou pagar, não me prende, não me castiga. E esse Senhor perdoa. Posteriormente, esse servo encontra o seu conservo, que devia uma quantia muito menor, e ele cobra, pega pelo pescoço e fala: me paga. E esse servo faz da mesma forma, se prostra diante dele: tem paciência comigo, que eu irei pagar. E esse servo não perdoa, lança ele à prisão e cobra, né? Então esse senhor viu isso e foi atrás dele e falou: você não devia, eu te perdoei, por que você não perdoou? E a pergunta que a gente pode refletir é: por quê? Por que esse servo não perdoou aquela dívida do conservo? Por que ele não viu aquela situação e fez igual que ele tinha acabado de receber o perdão? Por que ele não viu com piedade, com aqueles olhos? Por que ele fez isso? A gente tem que entender, porque muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, faz igual. A gente olha para o nosso irmão com maldade, a gente não perdoa, não vê com piedade, a gente quer ser visto com piedade, mas o nosso coração é podre, não produz coisa boa. E por quê? Por que disso? Essa parábola vai contar um pouco disso. No versículo 24 e 26, acompanha aí comigo. 24 do Mateus 18, versículo 24. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Versículo 26. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Presta atenção. Esse servo que estava diante desse senhor, eu acho que ele não tinha ideia do tamanho dessa dívida dele. Em outras versões vão falar que ele devia 10 mil talentos, nessa aqui fala 60 milhões de moedas. Se a gente for traduzir isso na prática, seria como se fosse 60 milhões de dias de trabalho. Ele nem estava perto de viver disso. 60 milhões de dias de trabalho ele devia para esse senhor.
Ou seja, vamos traduzir para reais, mais ou menos ali 3 bilhões 750 milhões de reais. E aí, imagina, ter uma dívida dessa e chegar diante desse senhor que está cobrando essa dívida e fazer a coisa mais estúpida que você poderia fazer. Eu vou te pagar. Eu imagino esse senhor, né, diante desse servo. Dá uma gargalhada. Como? Qual que era o problema desse servo? Ele não reconhecia o tamanho dessa dívida. Ele não sabia quanto estava devendo. E ele faz essa coisa que se não fosse trágico, era cômico. Pede e fala, não, tem piedade comigo, que eu vou pagar. E esse senhor, com misericórdia, fala, não, está perdoado. E ele sai. Então, primeira coisa que a gente tem que entender na nossa prática, por que esse servo não conseguiu perdoar? Por que esse servo não conseguiu repetir o que ele recebeu? Porque ele não reconhecia o tamanho da sua dívida. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes? Fala, por que eu não consigo perdoar? Porque às vezes eu tenho o coração fechado. Vamos nos espelhar nesse servo. Ele não reconheceu. A gente tem que todo dia, reconhecer a nossa dívida com Cristo. O tamanho da dívida que nós somos perdoados. O que nós somos perdoados? Se você não reconhece isso, se você não entende isso, é impossível você perdoar, você ter uma visão de piedade, você olhar para as pessoas e ter compaixão, é impossível. Um sinal, claro, da maturidade no desenvolvimento da caminhada cristã, maturidade enquanto você caminha com Cristo, cresce em intimidade. Qual que é esse sinal? A gente vai poder ver em Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, vamos acompanhar. 1 Coríntios 15, versículo 9. Aqui Paulo está no início da sua caminhada cristã. Há pouco tempo ele tinha se encontrado com Jesus. E aí ele vai falar, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que está acontecendo aqui? Paulo vai falar no início da sua caminhada, que de todos os apóstolos, nesse contexto, todas as pessoas que viram Jesus pessoalmente, todos que tiveram um encontro físico com ele era o menor. Ele era o mais insignificante. Ele era o que tinha a maior dívida. Reparem nisso. Agora a gente vai lá para Efésios, capítulo 3, versículo 8. Aqui, Paulo já vai estar 6 anos depois da sua caminhada com Cristo. 6 anos de maturidade, 6 anos de crescimento. E olha o que ele vai dizer. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. 6 anos depois, 6 anos de maturidade, Paulo vai olhar de todos os santos, ou seja, de todas as pessoas que tiveram um encontro genuíno e verdadeiro com Deus, que se converteram, que aceitaram Ele, eu sou o menor. Olha a diferença. Lá no começo, de todos os apóstolos, eu sou o menor, um grupo de pessoas. Agora, de todos os santos, 6 anos de maturidade. De todos os santos, de todos que tiveram um encontro com Jesus, de verdade, de fato, eu sou o menor. Ele olha e fala, minha dívida é muito maior porque eu sou pecador. E aí, posteriormente, mais à frente ainda, um dos últimos livros que Paulo vai escrever em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, versículo 15, ele vai estar nos seus 8 anos de ministério. Está perto do final do seu ministério, ele está perto de ser decapitado e acabar. Está no ápice da sua maturidade. E olha o que ele vai falar. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos. No ápice da maturidade de Paulo, quando ele estava findando a sua carreira, ele olha e fala de todos os pecadores, ou seja, de todas as pessoas que nasceram antes de Cristo, depois de Cristo, de todos, eu sou o pior. Ou seja, uma característica de maturidade na vida cristã é reconhecer o tamanho da nossa dívida. Esse servo nessa parábola, ele não reconhece. Ele não reconhece. E muitas vezes a gente pode viver dessa forma. Essa parábola está contando sobre esse servo como um religioso.
A religião é a falsa tentativa humana de pagar a Deus. Esse servo, ele não tinha noção, ele estava acreditando que ia conseguir pagar essa dívida. E a dívida é impagável. E essa matemática, essa conta assim de você reconhecer e ser abençoado, é uma matemática proporcional. Quanto mais eu reconheço, mais eu sou abençoado. Vou explicar. Vamos supor que eu estou ali com o Marquinhos, a gente vai comer uma pizza ali, aí o Marquinhos, irmão abençoado, vai lá e paga uma água com gás. Ô Marquinhos, benção, o cara é amigo demais, não? Pagou gelo e limão no copo, água com gás, comendo pizza lá, felicidade demais. E aí ele paga essa água com gás. Que gratidão que eu tenho, né? Que benção, estou muito feliz. Só que posteriormente, em outra ocasião, o Marquinhos vai lá, ele estava com o celular vendendo um top, aí eu compro dele, aí ele fala assim, não precisa pagar não, rapaz. Esses celulares aí, hoje em dia tá caro, né? Tem celular aí de 15 mil reais, não é? Aí o Marquinhos falou, não, Thiago, não precisa pagar não. Olha o meu reconhecimento, do tanto que eu fui abençoado, olha aqui. Se eu reconheço o valor daquilo, eu fico mais, até um abraço aqui, Marquinhos. Benção. Aí, posteriormente, mais tarde na vida, eu compro um lote do Marquinhos, 100 mil reais. 100 mil tá barato, vai lá, 200 mil reais. E o Marquinhos fala, rapaz, não precisa pagar. Marquinhos do céu, que benção. Porque conforme você reconhece o tamanho dessa dívida, mais você entende o quanto você foi abençoado. Quitou, deixou o lote. E essa dívida de 3.750 milhões de reais foi quitada. É um preço impagável. E esse Senhor, Deus, olha para nós e fala, está perdoado. Está perdoado. Esse servo não reconhecia o tamanho desse perdão. E quantas vezes a gente faz isso? A gente entende esse perdão de Deus para nós como se a gente conseguisse pagar. Como se tivesse acessível. Mas entenda, é impagável. Existe uma grande questão para a gente entender. O que é? O que Deus nos libertou? Qual que era a nossa dívida? No decorrer da Bíblia, Jesus ele vai tratar pecado. No plural, os pecados, às vezes comportamentos. Mentira, tal. Um amplo, leque. No plural, os pecados. Mas ele também vai tratar uma forma no singular, o pecado. O que é? Certo dia, ele estava ali, mestres da lei vão chegar em Jesus e perguntar sobre as leis, qual que é a maior? E Jesus vai falar sobre um grande mandamento. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Qual que é a nossa falha? Qual que é o pecado? O que a gente deve tanto para Deus? O nosso coração. Esse é o principal mandamento. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E a gente prefere o mundo. A gente pode amar o Deus o tanto que foi, mas direto a gente está trocando Ele. Direto a gente está substituindo Ele. Por um momento fútil. Porque é impossível mudar o nosso coração. Deus pode transformar, mas a gente não pode, com o nosso coração, escolher. Falar, não, eu saí daqui decidido, agora eu vou mudar. Mas a gente não consegue. Porque o nosso coração é a raiz de todos os pecados. Tudo é uma árvore frutífera de maus comportamentos. Tudo de mal em nós vem do nosso coração que é caído, corrupto e não tem capacidade de produzir algo bom. Esse é o pecado. Esse é o tamanho da nossa dívida. Deus pede, me ame de todo o seu entendimento, e a gente não ama. A gente desobedece todos os dias, em todos os momentos, em toda oportunidade que você tiver, você vai estar deixando de amar a Deus. Essa é a sua dívida, imagina isso. Ele te deu uma função, e é impossível você cumprir. Impossível. Mas Deus, por sua misericórdia grandiosa, mandou o seu único filho na cruz, estendido de braços abertos. Está perdoado. Tudo ali está perdoado. Esse é o pecado e Deus nos perdoa através da morte de cruz do seu filho. Um segundo passo que a gente tem que entender aqui, vai falar lá no versículo 27, Mateus 18, versículo 27.
Mateus 18, versículo 27 vai dizer assim: o Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. O que acontece? Ele recebeu de fato ali esse perdão do Senhor, mas no íntimo do seu coração, ele não recebeu esse amor que foi despejado. E muitas vezes a gente faz isso. Nós, como seres humanos, adultos, temos instintivamente a sensação de querer pagar o tempo todo. A gente nunca quer receber algo, mesmo que a gente receba, o nosso coração é tendencioso para se fechar e não receber de todo o coração. E Deus, ele vai falar: não importa o que você fez no passado, não importa, está perdoado, acabou. E o nosso coração parece que se bloqueia, falando: não, beleza, está perdoado, mas aqui agora eu vou doar 10 cestas básicas, para ver se fica, né, eu recebi um negócio aqui, eu tenho que ir. Isso pode acontecer consequentemente, mas a gente no nosso coração, no nosso íntimo, não recebe de coração o perdão de Deus e tenta pagar com atitudes. Só que não importa mais o que você faça, Deus te perdoou. Você está perdoado. Esse servo foi perdoado e ele não recebe de fato de coração. A gente vive numa cultura, numa sociedade que tudo é meritocracia. Na escola, você estuda, ganha ponto. Não estuda, no trabalho, né? Trabalhou, bacaninha, para receber o salário. Ou seja, é uma meritocracia, uma situação de troca. Mas com Deus não funciona assim. O perdão não depende de nós. Não é por mérito. É porque Ele nos amou primeiro. E Ele perdoa a nossa dívida. Deus não espera nada de nós. Lá em Lucas 18, versículo 17, vai dizer que aquele que não receber o reino de Deus como criança, não o herdará. Por que isso? Criança recebe de todo o coração. Nunca vai acontecer de chegar uma criança ali de 5 anos, dar um presente, um rapazinho vai dar um carrinho de Hot Wheels e fala: tio, eu vou te pagar tudo. Espera aí que eu vou atingir a maioridade, vou trabalhar e vou te pagar cada carrinho aqui que você me deu de presente. Uma mocinha fala: aquela boneca lá eu vou te pagar, aguarda. Não acontece isso. Você entrega o presente para a criança, ela rasga a embalagem, sai correndo e vai brincar. E a Bíblia vai dizer que a gente tem que aceitar, tem que receber esse perdão como uma criança, de coração aberto, grato. E a gente tem dificuldade com isso. A gente tende, voltando ao exemplo que eu falei, às vezes o Marquinhos pagou água com gás, lá no início, lá no pequeno, pagou água com gás. A gente inconscientemente está falando: uma hora eu devolvo. Uma hora o Marquinhos vai dar bobeira, eu vou pagar essa água com gás para ele de novo. Não é? O nosso coração age assim inconscientemente. A gente tem a ideia de noção que a gente tem que dar algo em troca. E o reino não funciona assim. Versículo 32 de Mateus 18. Mateus 18, versículo 32. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. A gente recebe o perdão de Deus. A gente tem que entender isso, tem que reconhecer o tamanho da nossa dívida, receber de todo o coração. E aí vem uma função. Não é por isso que a gente vai receber o perdão. É por ter recebido o perdão a gente faz. A única coisa que Cristo quer que nós façamos é repetir. Repita. Repita. Esse servo não conseguiu repetir o que ele recebeu. Escuta, grava essas 3 palavras. É uma ordem. Ele não reconheceu que a dívida dele era de 3.750.000.000, impossível de pagar, impagável. Ele não reconheceu que ele nunca conseguiria quitar essa dívida. Ele não recebeu, e automaticamente é impossível repetir.
No nosso dia a dia é isso também. Quando eu vou olhar para o meu irmão, eu vou falar assim, quando eu digo, não, eu não vou olhar em compaixão não, porque ele é ruim demais. É porque você não reconhece o tanto que você é ruim, o tanto que você foi perdoado. Não vou perdoar essa dívida ali, é porque você não reconhece o tanto que você foi perdoado da sua dívida. Não, eu não vou abençoar aquele irmão, porque você não reconhece o tanto que você já foi abençoado por Cristo primeiro. Quando a gente reconhece de fato, repetir é muito fácil. Muito fácil. Só que a gente tem que orar todo dia. Meu Deus, me dê um coração que reconhece o que o Senhor fez por mim, que minha dívida era impagável. Por isso que a Bíblia vai falar, né? O fardo é leve. Porque Ele já fez tudo primeiro. Não é pela nossa capacidade. Não é porque somos bons. É porque Ele já fez, então a gente consegue reproduzir. Consegue repetir com o nosso irmão. E quando Ele fala repetir, não é com Deus, não. Não, Ele me pagou, então é com o seu irmão. É abençoando pessoas. É distribuindo o Evangelho. É perdoando de fato e de coração. Com o seu irmão no dia a dia. Repetir o que Deus faz com a gente. Olhando para a cruz. Para a cruz. Eu não te perdoo porque às vezes você merece, mas porque Cristo fez por mim, te perdoo. Olhando para a cruz. Olhando para a cruz. Está tudo perdoado. É assim que Deus olha para nós. Ele nos vê diante dele imundos. Mas só que por causa de Cristo, é como se fosse um filtro, né? A gente está aqui, mas quando Deus olha para nós, Ele olha para Cristo. Ele vê Cristo. Ele não vê mais nós. Da mesma forma, quando você vai tratar irmãos, em todos os âmbitos, você não vê mais a pessoa. Por causa de Cristo, você vai repetir o que já foi feito. O que já foi feito. Esse servo dessa parábola é condenado. Mas presta atenção, não foi pela sua dívida. Ele foi condenado por não repetir o que foi feito com ele. Amém? Então que a nossa oração seja de fato e de verdade, com o intuito de reconhecer cada dia mais quem o Senhor é, o que Ele fez por nós. Que seja o nosso pedido nessa manhã, que a gente ore nesse momento e abra os corações pedindo para Deus, de fato, me faça cada vez mais reconhecer, receber, meu Deus, e automaticamente repetir. Então guarde essas palavras, reconheça, receba o perdão, o amor de Deus, e então repita. Amém? Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado por esse momento que estamos reunidos, aprendendo mais da Tua palavra, meu Deus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, do nosso coração caído, que tenta te pagar de alguma forma o perdão que foi imerecido, nós não merecemos, mas pela Tua graça, o Senhor derrama sobre nós. Nos faça reconhecer, meu Deus, cada dia mais, entender, cada dia mais em maturidade de fé, caminhando com o Senhor, relacionamento íntimo, entender o tamanho do perdão, o quanto nós não merecíamos, o quanto somos maus, o quanto cada oportunidade que tivermos a gente trairia o Senhor, mas o Senhor nos perdoa, não considera o nosso pecado. Obrigado por isso, meu Deus. Faça com que cada dia mais a gente receba esse amor, meu Deus. Faça que a gente tire todo o orgulho, toda a parte que nos faz falar, eu vou pagar, a gente não consegue pagar, porque foi tudo pela graça. Faça que a gente receba de fato todo dia esse perdão, meu Deus. E em nome de Jesus, nos abençoe, nos capacite para que de fato, no dia a dia, a gente consiga repetir, meu Deus. Repetir o que o Senhor nos manda. Repetir o que o Senhor já fez primeiro por nós. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.